Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula de termologia. O assunto novo é mudança de fase. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, dê seu like e ajude o profissional da educação. Eu sou Carlos Souto, depois da vinheta, mudança de fase, parte 1 para vocês. Vamos lá? Bom, vamos ver o que é mudança de fase. Considere um bloco metálico que será aquecido. Clique no botão play. Clique no botão play. Passou do estado sólido para o estado líquido. Quando você aqueceu a barra metálica, não aconteceu nada com ela. Ela derreteu, ficando líquida. Exatamente. Então, a mesma substância metal pode se apresentar em diferentes formas, no caso representado líquida e sólida. Ela estava no estado sólido e depois passou para o estado líquido depois do aquecimento. Então, considere a outra experiência. Observe a experiência. Eu tenho um copo com água fechado e um copo com água aberto. Veja que depois de 4 dias, a água evaporou completamente. Já passou 4 dias para evaporar toda a água. A água do copo aberto evaporou. Já do copo fechado, aparentemente não evapora. Estudaremos a explicação desse fenômeno nessa lição. Então, mais na frente, nós vamos saber o porquê que isso acontece. Bom, você já colocou bolas de naftalina sólida dentro do guarda-roupa ou armário para evitar mofo e insetos? Claro que sim, né? Eu pelo menos já coloquei. Então, clique no botão play para acelerar o tempo e observe o que acontece com as bolas de naftalina ao longo do tempo. Nós temos uma lupa aqui para mostrar essas naftalinas que estão muito pequenininhas aqui dentro desse guarda-roupa. Tá? 3 bolinhas de naftalina. Vamos acelerar o tempo? Vamos supor que isso se deu em 15 dias depois ou um mês depois, a naftalina vai passando do estado sólido para o estado gasoso. Então, o que aconteceu com a naftalina? Desapareceu? Claro que não, né? Ela passou para o estado gasoso. Então, além das formas líquida e sólida mostradas anteriormente, as substâncias podem apresentar de forma gasosa. Né? Isso nós aprendemos isso na primeiro grau, inclusive. Então, sob certas condições, as substâncias podem mudar de estado físico. Nessa lição, estudaremos as diversas mudanças de estado físico, enfatizando as causas dessas transições e as leis que regem esses fenômenos. Então, nós vamos explicar por que acontecem essas mudanças de fase, certo? Estado de agregação da matéria. Então, as diversas substâncias que existem na natureza podem se apresentar em 3 estados físicos ou estados de agregação. Então, vamos ver aqui. Estado sólido. Bom, no estado sólido, as moléculas são rigidamente unidas. Intensas forças de atração entre as partículas, por isso é mais difícil você quebrar um corpo que está no estado sólido. Possui forma própria, ela tem um formato, cada corpo sólido tem um formato diferente. Por exemplo, uma aliança de ouro, por exemplo, sempre terá a mesma forma, onde quer que esteja. E tem volume definido, né? O volume dela em qualquer lugar é o mesmo. Bom, a forma líquida, vamos ver, forma líquida. Maior liberdade de movimento molecular, porque ela está na forma líquida, então as moléculas, por exemplo, de água no estado líquido, estão mais separadas uma da outra. Então, força de atração entre as moléculas menores que no estado sólido. As moléculas mais afastadas uma das outras não possuem forma própria, ela toma o formato do recipiente onde ela estiver e tem volume definido. E no estado gasoso? Bom, grande mobilidade das moléculas. Veja que elas estão bem afastadas uma da outra. A atração molecular é muito pequena. Grande distância entre as moléculas, havendo difusão, de modo a ocupar o maior volume possível. Então, geralmente, ela, quando entra dentro do recipiente, ela ocupa todo o espaço do recipiente. Não possui forma nem volume definido. Claro, porque ela, dentro de um recipiente diferente de outro, que tem volume diferente, ela vai ocupar o formato do recipiente. Então, ela não tem volume definido. Quem vai definir o volume e o espaço que ela vai difundir é o recipiente. Então, agora vamos para a próxima página. Você se lembra dos estados físicos da matéria? Faça a correspondência correta entre as colunas abaixo. Estado sólido. Moléculas rigidamente unidas, forma e volume definidos. Exatamente. Então deve ser número 1 aqui. Estado gasoso.
Liberdade de movimento molecular, apenas volume definido. Bom, a atração molecular é pequena, forma e volume indefinidos. Então aqui é gasoso, 3. E aqui seria o 2, que é a liberdade de movimento molecular, que é o 2, apenas volume definido. Então vamos avaliar aqui. Exatamente. Passar para a próxima página. Então vamos lá. Nomenclatura. Para obter informações sobre as mudanças de estado, clique numa seta e mantendo-a clicada, arraste até o outro estado físico, soltando-a quando estiver próxima do mesmo. Então eu estou aqui no estado líquido, vou puxar essa setinha para o estado sólido aqui, onde está escrito sólido. Ó, sólido. Então estado líquido para o estado sólido, qual vai ser o nome da mudança de estado? Vamos lá. Bom, vai ser chamado de solidificação. É a passagem da substância do estado líquido para o estado sólido. Agora eu vou clicar agora daqui para cá, de sólido para gasoso. Vamos lá. Sólido para gasoso. Mais força. Não está querendo ir, vamos lá. Bom, estado sólido para o estado gasoso. Sublimação. É a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Vamos ver aqui agora de gasoso para líquido. É chamado de condensação ou liquefação. É a passagem da substância do estado gasoso para o estado líquido. Agora eu vou fazer o contrário, de líquido para gasoso. De líquido para gasoso, eu vou ter vaporização. É a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Pode ser por evaporação, ocorre lentamente a temperatura ambiente. Por exemplo, você colocou uma roupa no varal. Aquele tipo de vaporização, a água que está na roupa vai evaporar lentamente. Então, as moléculas de gás só vão ser transformadas em gás, em vapor, depois de um certo tempo. É lentamente que a roupa vai evaporando. É um tipo de vaporização. Bom, outro tipo de vaporização é a ebulição. Quando você coloca água para ferver para fazer o café, por exemplo. Você aquece a água, quando chega a 100 graus centígrados, a pressão de 1 atm, aí a água começa a evaporar. Então isso é uma ebulição. Então a vaporização pode ser evaporação, pode ser ebulição e pode ser também calefação. Vou explicar agora. Bom, ebulição, vaporização abrupta que se dá a uma temperatura determinada para dada pressão. Já a calefação, vaporização instantânea. Imagina quando você está com a chapa bem quente e você coloca um ovo. Na mesma hora o ovo aparece para você com a clara e a gema bem já quase queimada. Você tem que tomar muito cuidado para não queimar o ovo, porque se você pingar uma gota de água na chapa quente, ela evapora instantaneamente. Isso é calefação. É a mudança rápida do estado líquido para o estado gasoso. É um tipo de vaporização. Então a vaporização se divide em evaporação, que é lenta, a ebulição, que também é lenta, mas é artificial. Já a evaporação, basta ter o calor do sol, do meio ambiente, que vai evaporar. E a calefação, quando você tem uma chapa quente e você coloca um pingo de água, na mesma hora ela evapora. Então, isto é calefação. É a passagem rápida do estado líquido para o estado de vapor. Bom, vamos passar agora para de líquido agora, vamos passar agora de gasoso para sólido. Então nós temos agora a ressublimação. É a passagem direta de uma substância no estado gasoso para o estado sólido. É a ressublimação. Bom, vamos passar agora a página e vamos ver o que é um diagrama de fases. Bom, o diagrama de fases é esse gráfico aqui. Este gráfico recebe o nome de diagrama de fases. Você veja que eu tenho aqui, nesse trecho aqui, a substância vai ser sólida, aqui líquida e aqui vapor.
Aqui eu tenho um tempo, uma temperatura, um eixo de temperatura, e essa temperatura é uma temperatura crítica. Bom, nessa curva aqui, né, à medida que aumenta a pressão, ó, nesse eixo, aumenta também a temperatura aqui. Aqui, ó, também vai aumentando. Quando aumenta a pressão, também aumenta a temperatura. Então, quando a substância estiver nesse ponto, para essa pressão e essa temperatura, ele é sólido. Para essa temperatura e essa pressão, ele é vapor. Para essa temperatura e para essa pressão, ele vai estar no estado líquido. Então, vamos ver aqui a curva P. Essa curva P aqui, ó, essa curva P aqui, que é essa curva vermelha aqui, está separando o estado sólido do estado líquido. Então, é uma curva de fusão. Por quê? Porque quando o líquido, quando está no estado sólido e vai para o estado líquido, esse trecho aqui está separando sólido e líquido. Então, essa curva aqui é chamada curva de fusão. Trecho do gráfico onde coexistem em equilíbrio térmico as fases sólidas e líquidas de uma mesma substância. Então, em cima desse gráfico aqui, vermelho, ele vai ter uma pressão e uma temperatura no eixo de X e no eixo de Y uma pressão em que vai coexistir tanto sólido como líquido ao mesmo tempo da substância. Vamos ver o trecho CP. O trecho CP é esse aqui, de vermelho, que é exatamente entre o estado sólido e o estado de vapor. Trecho do gráfico onde coexiste em equilíbrio térmico as fases sólidas e vapor de uma substância. O trecho PB é exatamente a fronteira entre líquido e vapor. Curva de vaporização, né? Se você está no estado líquido, você pode passar para o estado de vapor. E também de condensação, do estado de vapor para o estado líquido. Então, curva de vaporização é esse trecho aqui. Essa curva aqui de azul. Trecho do gráfico onde coexistem em equilíbrio térmico a fase líquida e a fase de vapor de uma substância. Então, em cima do gráfico vai coexistir a mesma substância, o estado líquido e vapor misturados. O ponto P é esse ponto aqui chamado ponto triplo, onde a substância vai estar nos três estados ao mesmo tempo, sólido, líquido e gasoso. Trecho do gráfico onde coexistem em equilíbrio térmico as fases sólida, líquida e vapor de uma substância. E o ponto P, esse ponto aqui, ponto crítico e temperatura crítica. Abaixo da temperatura crítica, a fase gasosa de uma substância é vapor. Então, abaixo dessa temperatura crítica, ela é vapor. Acima dessa temperatura crítica, ela passa a ser gás. Veremos a diferença entre vapor e gás nessa lição. Vamos lá. Então, nós temos aqui o ponto triplo é um estado dos mais interessantes das substâncias puras. Numa temperatura e pressão fixa, que depende da substância, coexistem simultaneamente os estados sólido, líquido e gasoso. Então, por exemplo, o ponto triplo da água se dá a uma temperatura de 0,01 graus centígrados e a uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio. Então, aqui nesse estado aqui, ele está no estado em que está as três fases ao mesmo tempo. Você vai ter bolhas de vapor de água dentro do gelo e vai ter a água também boiando, o gelo boiando na água, certo? Então, aqui é um exemplo de ponto triplo onde a substância, no caso a água, está nas três fases ao mesmo tempo. Bom, temos água sólida, gelo, água e vapor d'água em equilíbrio. Vou passar a próxima página. Qual a diferença entre gás e vapor? Inicialmente, escolha a opção, na sua opinião, melhor representa a compressão isotérmica. O que é uma compressão isotérmica? É aquela em que a temperatura é constante, né? Processo no qual aumenta-se a pressão de uma substância mantendo a sua temperatura constante. Compressão, aumentar a pressão. Isotérmica, temperatura constante. Bom, então eu tenho aqui, ó, pressão sendo aumentada nesse eixo e a temperatura não saiu desse ponto. Então o gráfico seria esse aqui. Vamos ver aqui. Agora clique no botão play e observe o que acontece com a substância quando ela é submetida a compressões isotérmicas, quer dizer, com temperaturas constantes, a partir de diferentes estados, 1, 2, 3 e 4. Então, veja só, no estado 1, o que é compressão? Aumentar a pressão aqui, ó, no eixo de Y. Então, no estado 1, a pressão vai subir
Então a substância vai do estado de vapor para o estado líquido. Aqui também, do estado de vapor para o estado líquido. Mas já depois da temperatura crítica, por mais que você aumente a pressão a uma temperatura constante, que é isotérmica, ele não passa mais para o estado de vapor. Ele vai continuar todo o tempo gás. Então, nos estados 1 e 2, quer dizer, quando a temperatura está abaixo da temperatura crítica, aumentando a pressão no eixo de Y, pressão, a setinha indicando que aumentou a pressão, a substância vai do estado de vapor para o estado líquido. Depois da temperatura crítica, mesmo que você aumente a pressão acima dessa temperatura, você não vai mais para o estado líquido, você vai continuar com a substância sempre no estado gasoso. Então, nos estados 1 e 2, a substância passa do estado de vapor para o estado líquido após a compressão isotérmica. O que é compressão? Aumento de pressão isotérmica com a temperatura constante. A temperatura não saiu desse valor aqui no eixo de X, nesse eixo aqui. Aqui a pressão está aumentando de novo com a mesma temperatura aqui. Então você foi do estado de vapor para o estado líquido. Aqui não. Passou da temperatura crítica, por mais que você aumente a pressão, ele não vai para o estado líquido. Então nos estados 3 e 4, a compressão isotérmica, por mais que seja, não é capaz de tornar a substância líquida. Nesses últimos estados, a substância se encontra acima da temperatura crítica. Conclusão: uma substância é gás quando se encontra acima da temperatura crítica e vapor quando estiver abaixo dessa temperatura. Estando no estado de gás, é impossível levar a substância ao estado líquido por compressão isotérmica. Apesar dessa diferenciação, vapor e gás são considerados os mesmos estados da matéria. Tá? A gente vai considerar que eles estão no estado gasoso, tá? Mas há diferença entre vapor e gás. Então nós temos aqui, arraste o mouse sobre o diagrama de fase. Então nós temos estado sólido, aqui estado líquido e aqui estado de vapor. Agora veja aqui nessa curva aqui, que é a curva onde coexiste sólido e líquido ao mesmo tempo, é a curva de fusão. Aqui eu tenho vapor e sólido ao mesmo tempo, nessa curva aqui. A passagem de estado sólido para o estado de vapor é condensação, né? E aqui eu tenho do estado líquido para o estado de vapor, vaporização. Aqui eu tenho o ponto crítico, aqui a substância gás. Então aqui a substância vapor, aqui líquido e aqui sólido. Então está entendido o diagrama de fases. Então, observe que o diagrama de fase abaixo é quase idêntico ao da página anterior, só diferindo na inclinação da curva entre a fase sólida e a fase líquida. Aqui, ó, fase sólida e fase líquida. Em vez de ser crescente, é decrescente. É só o que diferencia, porque esse diagrama aqui é o diagrama de fase da água. Esse diagrama é bem mais raro que o anterior, porém corresponde ao diagrama de fase da água. Substância de vital importância. Então, tem o sólido, água no estado sólido, gelo, água no estado líquido, água no estado de vapor e água no estado gasoso, estado de gás. Então, aqui eu tenho o ponto triplo, onde a água estaria nas 3 fases ao mesmo tempo. Então, eu posso dizer, arraste as cestas as correspondentes fases do estado de agregação de água em função de sua localização no diagrama. Então, eu sei que aqui ele é sólido, aqui ele é líquido, aqui ele é vapor e depois do ponto crítico ele é gás. Bom, espero que vocês tenham entendido a aula. Vão procurar no canal a segunda aula de mudança de fase, para a aula não ficar muito longa. Espero que vocês tenham entendido as mudanças e agregações das substâncias, que são estados líquido, sólido e gasoso. E acontece até um ponto triplo, onde ela pode estar nos 3 estados ao mesmo tempo. Isso depende da pressão e da temperatura para haver as mudanças de estados. Nós vemos o diagrama de fase da substância nas 3 fases e vimos o diagrama de fase da água também, que tem uma curva um pouco diferente na curva de fusão, né? Do estado sólido para o estado líquido. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido a aula e procurem no canal a segunda aula de mudança de fase para vocês. Até breve, tchau!